Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, às vésperas da Semana Santa e da Páscoa do Senhor, que nós possamos celebrar a liturgia hoje com alegria e entusiasmo. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 a 28. Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 a 28. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram. E os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, Deus falando aqui para o povo, através do profeta Ezequiel. Farei deles uma nação única, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Então, que nós possamos sempre louvar e glorificar a Deus por tudo que Ele nos faz, Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, e nós devemos dar toda a honra e toda a glória, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 11, versículo 45 a 56. João, capítulo 11, versículo 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E visto os romanos e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus depois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Então, no Evangelho hoje, a profecia de Caifás, acompanhada de uma nota do Evangelho, cumpre perfeitamente a profecia de Ezequiel que a gente viu na primeira leitura. Conforme Caifás era
conforme Caifás, né, era melhor Jesus morrer do que a nação inteira. Caifás tinha esse pensamento, infelizmente. O evangelista anota que Jesus não iria morrer só por Israel, mas para reunir todos os filhos de Deus dispersos. Assim, pela morte e ressurreição de Jesus, Deus constituirá um só povo para si. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O próprio Jesus será o seu único pastor, o filho de Davi, príncipe da paz eterna. Então, Deus deu o seu filho, né, para morrer pelos nossos pecados. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos nos preparando para vivenciar esse momento. Amanhã, domingo de Ramos, a gente começa a Semana Santa, então que a gente possa nos prepararmos, né, para essa semana, né, com muita fé, né, com muita reflexão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.